Muito boa tarde, eu sou o contratador de diamantes Cowboy Toy Bunny, o Cowboy Digital. E vocês pediram um resumo de Chica da Silva, então eu vou resumir os capítulos de 20 em 20, até a gente acabar. Eu tô reassistindo tudo pra poder contar pra vocês, espero que gostem. Chame o de senhor. Caetano, o pai de Chica, foge do trabalho para encontrar Amadeu, um contrabandista de diamantes. Eles discutem porque o Caetano acha que o pagamento não tá muito bom e sendo que ele corre risco de vida traficando diamantes direto da bateia do contratador. Amadeu não tá nem aí e fala que ele já não volta mais pro Tijuco também, mas que logo o encarregado dele, que são os holandeses, devem mandar um novo contrabandista. Caetano então volta pra bateia e o Amadeu vai pra cidade. Caetano é pego por Felisberto, o primeiro contratador, pai de Martim, Clara e Paulino. Amadeu vai até a taberna para avisar Elisa que eles podem fugir juntos. Chica aparece pela primeira vez e é assediada por 2 dragões, mas ela engana eles e sai ilesa. Caetano, quando volta para a bateia, ele é pego suspeito por traficar diamantes. Ele sofre muita violência no tronco em frente a todos na fazenda, mas não conta onde estão os diamantes. Clara, uma das filhas do contratador, passa mal com isso. Elisa, a garota que quer fugir com Amadeu, faz um trato com Jacobino, o dono da taberna, para poder passar pela fronteira. Ela diz que vai visitar uma familiar doente. A família dos Caldeira Brante e a família Gonçalo jantam juntas. Martim mostra interesse por Das Dores, a filha mais velha da família Gonçalo. De volta à fazenda do contratador, Caetano, Maria e Chica conversam e Caetano conta a Chica que ele não é seu pai de sangue. Emerenciana, a mulher do Felisberto, que é o contratador, diz ao marido que ele deveria ser mais firme com os escravizados. No dia seguinte, Caetano é torturado na boca do forno e confessa. É nesse momento que o Caetano vai de vala. Elisa e Amadeu se encontram para atravessar a fronteira, mas de repente, quando tá tudo para dar certo, chega um aviso do contratador sobre os diamantes. E os dois são pegos com a boca na botija. Elisa vai de vala e Amadeu é preso e levado para ser enforcado. Micaela, que é a esposa do sargento Moore, reconhece Amadeu como noivo de sua enteada Violante. Episódio 2. Violante encontra Amadeu e ele diz que sempre amou Elisa, e ela se recusa a interceder por ele. Martim, o filho mais velho da família Caldeira Brante, demonstra interesse em Das Dores novamente. Maria Benguela, uma moça que trabalha na taberna, sugere a Jacobino que compre Chica, já que a Elisa foi de Vasco e agora ela vai ter que atender a taberna sozinha. Ela é do job. Violante acaba não intercedendo por Amadeu e ele vai de vala na forca. Violante desmaia. Jacobino faz uma oferta por Chica ao contratador e Quiloa escuta tudo. Quiloa é amigo de Chica. O sargento Moore, marido de Micaela, diz para ela, sua esposa atual, que nunca irá se comparar a sua falecida esposa Maria Adelaide, e eles têm uma discussão. Na casa do contratador, Felisberto conversa com a esposa emerenciana e fala sobre vender Chica, que ele recebeu aquela proposta lá do Jacobino. Maria escuta. Maria, que é a mãe de Chica, conta para ela que o contratador pretende vendê-la e que ele é o seu verdadeiro pai de sangue. Obviamente, ela seria fruto de um... Chica decide confrontar Felisberto pedindo que ele não a venda, e ele acaba humilhando e batendo nela. Quiloa e Chica se encontram e planejam fugir. Chica diz que gostaria muito de ver o mar. Eles decidem roubar os diamantes antes que o contratador envie eles a El Rei. Só que eles ainda precisam descobrir aonde eles ficam guardados na casa. Martim Caldeira Brante vai até a casa de Das Dores falar com seu pai, o capitão Mora Emanuel, para pedir a sua mão em casamento. O noivado então é oficializado. Martim e Das Dores trocam juras de amor. Voltando ao contratador, ele aceita vender Chica para Jacobino, mas pede para que possa ficar com ela por mais alguns dias até o casamento de Martim. Chica consegue descobrir onde estão os diamantes e conta pro Quiloa, então ela pede ajuda ao Mandinga para obter algumas ervas que coloquem todos na casa em sono profundo. Maria coloca as ervas no jantar e a família Caldeira Brante dorme pra caralho, menos Emerenciana, que não tomou a sopa batizada. Chica e Mandinga distraem Emerenciana com uma música e com a ajuda dos demais escravizados da casa. Quiloa consegue fugir com os diamantes. No dia seguinte, a sobrinha do padre chega ao arraial, se chama Úrsula, vulgo Santinha, e também chega um representante da coroa para levar os diamantes. É nesse momento que Felisberto descobre que foi roubado. Episódio 3. Felisberto questiona os escravizados sobre os diamantes. Emerenciana tortura Chica fazendo-a engolir um ovo quente. O capitão Mora Emanuel vai até a casa do contratador com o emissário da coroa para dizer que se ele não encontrar os diamantes até amanhã ele vai ser preso. Martim se encontra com Das Dores e diz que suspeita de Chica. Das Dores diz que o ama não importa o que aconteça. Benguela e Jacobino conversam sobre a situação do contratador. E Jacobino diz que de qualquer maneira ele vai ter Chica para si.
Lá na hospedaria, Elvira, que é uma mulher solteira, diz que toda essa desgraça que tá assolando o Tijuco começou com o enforcamento de Amadeu. Dona Bem-vinda, a avó do dono da hospedaria, diz de forma bem suspeita que isso é só o começo. O Dr. Lourenço vai até a hospedaria e Elvira se mostra pra ele. Ela tem uma pinta que ela usa pra dar golpe nos homens. José Maria, o dono da hospedaria, diz que não se sente pertencente ao Tijuco. Em um almoço, Violante descobre que está sendo chamada de a noiva do enforcado e diz que não pretende buscar casamento de novo tão cedo. O pai de Violante, o sargento Moore, alerta a todos que poderá haver uma revolta dos escravizados devido aos maus tratos que seguem ocorrendo na casa do contratador. Mandinga ajuda Quiloa a suportar as torturas que ele tá passando. E Quiloa diz que planeja fugir com Chica. Mandinga então encontra Chica e Maria. E Maria conta que Chica não tem força pra nada devido ao tal do ovo quente. Ela fica bem mal. Dona Cel, que é a mãe das Dores, diz a ela que sem os diamantes não tem mais casamento. E a das Dores fica triste pra caralho. Emerenciana, mulher do contratador, teme pelas filhas e resolve que Paulina e Clara irão para a casa de sua irmã escondidas. O Dr. Lourenço vai até a casa do contratador socorrer os escravizados, mas antes que ele possa ser recebido, ele ajuda a Chica e o contratador, quando descobre, bota ele para correr. Violante sai vagando no meio da noite, tendo visões do enforcamento. Jacobino vai até a casa do contratador para buscar Chica, mas bem na hora avisam que Quiloa tinha fugido. Isso meio que deixa claro que foi ele o responsável. No dia seguinte, Paulina tá de cama e não pode mais viajar. Então Clara parte sozinha em uma carruagem. Quiloa sobrevive à noite de fuga. Jacobino e um bando de dragões interceptam a carruagem de Clara para que ela não fuja das mediações do Tijuco e ela é violentamente por eles. Essa cena é altamente desconfortável, eu falei sobre ela no meu iceberg. Capítulo 4. Clara de alguma forma escapa, praticamente nua, e anda a esmo parecendo estar em choque. Tropeiro Félix chega do Rio de Janeiro, na pousada de Dona Bem-vinda, com encomendas para todos e um gatinho para velha. O padre Aguiar visita Violante, que ainda delira de febre, e diz para ela que precisa rezar. Martim vai pedir ao Capitão Moore que tenha clemência por sua família e é insultado. O noivado também é oficialmente quebrado. Dona Cel conta a das Dores sobre o fim do noivado e tenta reconfortar a filha. Das Dores tenta interceder por Martim para seu pai, mas eles se desentendem e ela ameaça ir para um convento e não dar a ele nenhum neto. Então eles fecham um acordo onde o pai dela promete não encher o saco do Martim, nem ameaçar ele, nem fazer nada, e ela promete que não vai mais ver ele na frente. Martim encontra Das Dores escondido na rua e pede para ela fugir com ele. Das Dores então o despreza para manter o acordo com seu pai. Mandinga e Maria tratam de Chica. O Capitão Moore vai para a casa do contratador Felisberto no dia seguinte para prendê-lo e diz que o resto da sua família pode partir como desejar com apenas a roupa do corpo, pois todo o resto dos seus pertences irá a leilão. Dona Bem-vinda acolhe Paulina na hospedaria. Martim é impedido de falar com seu pai e Emerenciana pede a Violante para que interceda por ela para que consiga acompanhar seu marido até Portugal. Ela diz que vai conseguir dar um jeito lá na corte. E ela também se diz muito grata porque Clara se salvou. E é por isso que ninguém vai procurar pela Clara por um bom tempo. Das Dores pede a mãe para ajudar a família de Martim. E Dona Cel diz para esquecer desse amor dela. Violante vai pedir ajuda do padre Aguiar e suspeita da menina Úrsula, porque ela teria largado o convento. Jacobino vai chorar as pitangas pro Capitão Moore, porque ele quer terminar de comprar Chica. Mas como manda a lei, todos os pertences do Felisberto têm que ir a leilão. Quiloa é resgatado pelos quilombolas, após vagar por muito tempo, gravemente ferido. Martim se despede do pai. E Violante dá o anel de noivado dela para Emerenciana e outras provisões para que ela possa se manter em Portugal, além de uma permissão assinada para ela poder ir com o marido. Emerenciana, antes de partir, diz a Martim que ele tem que vingar o seu pai contra Chica e para que ele cuide de sua irmã Paulina. Episódio 5. Acontece lá o leilão dos Caldeira Brant e o Sargento Moore acaba comprando Chica. Ele é o pai da Violante. E a Chica pede para que ele compre sua mãe também e ele faz isso. E o Capitão Moore compra o Mandinga para ajudar na cozinha. Fátima vai até Paulina para pedir que ela se encontre com Das Dores escondido. Dona Micaela, mulher do Sargento Moore, se sente humilhada com a compra do marido. Mesmo assim, ela dá os primeiros comandos a Maria e Chica sobre os cuidados da casa. Quiloa pede abrigo ao rei do Quilombo, que o questiona sobre os diamantes, mas Quiloa mente dizendo que não sabe de nada e diz que pretende salvar Chica para levá-la até o mar. O Dr. Lourenço visita a casa de Violante, e o Sargento Moore diz que comprou Chica e Maria pelo apreço que o contratador tinha por elas, enganando 0 pessoas. O Dr. Lourenço discorda, dizendo que Chica foi fortemente torturada e que os outros escravizados sofreram demais. Violante diz que não se deve tratar escravizados como humanos. O doutor, mais uma vez, discorda, dizendo que ela e Chica são iguais. Violante fica muito ofendida e sai. O Sargento Moore diz que isso é uma heresia.
mas o doutor novamente discorda e pede perdão por magoar a Violante. Micaela, que é a madrasta da Violante, aconselha ela a não discutir com o doutor, porque ele poderia se tornar seu pretendente. Violante novamente se sente ofendida porque o doutor não é bem de vida. É um fato que ele já tinha mencionado para Elvira na hospedaria. Além disso, ele pareceu olhar com desejo para Chica. Micaela rebate dizendo que é o pai dela quem tem esse olhar de desejo. E Violante passa pano pro pai e humilha Micaela. E Micaela responde: Vosmecê ainda há de sofrer muito, Violante. A vida ainda há de dar as bofetadas que eu não pude te dar agora. Das Dores se encontra com Paulina para lhe dar um dote de moedas de ouro. E Das Dores explica o acordo dela com o pai e que por isso Martim não deve saber das moedas. O padre Aguiar e Úrsula vão comer na casa de Dona Cel, que reclama de suas filhas, Isabel e Ana. Porque a Ana é meio espoleta e a Isabel só pensa em se casar. Úrsula sugere que Isabel peça a Santo Antônio para se casar, já que ela quer tanto. Dona Cel questiona a Úrsula sobre as relíquias santas que ela diz ter trazido do convento e pede para que possa abrigar uma delas em sua casa, o santo casamenteiro Santo Antônio. O sargento Mora assedia Chica, que é salva por Micaela. Essa não será a última vez. Chica reclama para Maria sobre esses assédios e ela diz que ela tem que se conformar. Dona Micaela pede que o sargento Mor não fique de safadeza dentro da casa em respeito à Violante, que é solteira. E a sua esposa, claro. Xavier vai ver como Violante está e eles conversam sobre Micaela. Ele pede para que ela tenha um pouco menos de rancor, porque isso só vai lhe fazer mal. Paulina mostra o dote a Martim e diz que quer deixar o arraial. Mas ele diz que não vai embora até acabar com Chica e Quiloa. Das Dores recompensa Fátima por ter ajudado ela com uma moeda. É aqui que a Fátima começa a construir uma pequena fortuna com essas moedas que ela vai ganhando por dar recado e essas coisas. Capitão Mor leva o dragão Bonifácio para jantar em sua casa e conhecer Das Dores. Violante tem um sonho de gente boa com seu finado noivo. Martim pede para que o tropeiro Félix seja fornecedor da sua bodega que ele quer montar no arraial. E também pede uma arma, que ele diz que é para eliminar Chica e Quiloa. Capítulo 6. O sargento Mor abusa de Chica no estábulo da intendência, e Martim conta os planos da bodega para Dona Bem-vinda. Ela recusa o pagamento pela estadia dele e da irmã. Chica e José Maria se encontram no riacho. Ele diz que todo o Tijuco sabia das intenções do sargento Mora ao obter Chica no leilão, e lhe oferece simpatia. Chica diz que ele fala como se soubesse da vivência de uma mulher. Micaela lamenta o que aconteceu a Chica para Violante, que passa pano pro pai de novo. Micaela diz que Violante é muito orgulhosa. Maria consola Chica pelo acontecido. O santo finalmente chega na casa de Dona Cel e Chica vai pedir a Mandinga algumas ervas e ela não conta o motivo, só fala no ouvido dele. E também pede para que ele dê um recado a Quiloa para encontrá-la. A gente tem um time skip aqui, passa algum tempo. A bodega já vai abrir e o santo já foi embora da casa de Dona Cel. Quiloa encontra Chica no riacho e eles namoram. Ela também conta que o sargento Mor não avançou mais nela graças a seus truques. Violante vai até o padre Aguiar para contar sobre seus sonhos quentes com Amadeu e diz que é um estratagema do demônio. O padre diz para ela que isso é uma mistura de culpa, tristeza e os calouros da juventude, que ela deve rezar e se casar logo porque tá em grande perigo. Chica vai perguntar a Mandinga se deve fugir com Quiloa, e ele diz que se ela permanecer no Tijuco, ela vai se tornar rainha. Ela duvida um pouco, mas fica feliz. Chega a notícia de que um novo contratador está a caminho. Capítulo 7. O novo contratador chega ao Tijuco com a família Pereira, que são portugueses. Todos vão para ver essa cena, a não ser Martim e Paulina, porque eles estão amargurados lá que o cara veio tomar o cargo do pai deles. Violante manda Chica ir para a praça para dar uma olhada no contratador novo e voltar. O Sr. Félix, que é o tropeiro, vai até a Paulina e Martim para contar o que conseguiu descobrir na sua viagem. O pai deles segue preso e eles finalmente descobrem que Clara nunca chegou à casa de sua tia, da onde partiu lá no episódio 3. Clara segue vivendo na beira da cachoeira, cada vez mais pelada. Chica volta e dá as notícias a Violante sobre a família que chegou e o contratador. Mas ela diz que mal olhou para ele porque ficou tão impressionada com as roupas das portuguesas. A família Pereira e o contratador conhecem a família do Capitão Mor, junto com o padre Aguiar, Dona Micaela e o sargento Mor. Mais tarde, Micaela e o sargento Mor conversam com o Violante sobre o contratador, e eles decidem convidá-lo para conhecer sua casa. Chica dá ao sargento Mor um banho de ervas que Mandinga lhe deu para se livrar dos... O Capitão Mor leva o contratador para dar uma volta e conhecer o Tijuco, e eles param no bordel, mas o contratador João Fernandes se recusa a entrar. Isabel entrega um bilhete ao contratador durante o jantar, falando que quer noivar com ele. Todo mundo dá risada da cara da menina. E depois desse disparate, Dona Cel e o padre Aguiar pedem que a menina Úrsula dê aulas de religião a Ana e Isabel. Capítulo 8. Violante finalmente conhece o contratador, e Chica fica novamente encantada com as roupas das fidalgas portugueses. Maria dá um sermão nela por ficar reparando nisso. Um homem vai à cachoeira de noite e vê Clara nadando no rio e acha que ela é uma alma penada. Ele vai contar pra galera, entre eles o Sr. Félix, o doutor
o Sr. José Maria e Martim. Martim vê das duas com o dragão Bonifácio e fica sedento por vingança de novo. Paulina o aconselha a não ter tanto ódio. O contratador diz que pretende visitar Violante mais vezes e ela fica toda feliz. Chica diz que adorou a festa e Maria diz que achou o contratador bonito. Olha só. Félix vai até a casa dos Pereira e tem uma breve conversa com Maria da Graça, a filha mais nova. Ana e Isabel têm a primeira aula e a Santinha ensina para elas uma simpatia para saber em que ano Isabel vai se casar. O resultado é que Isabel nunca vai se casar. Violante vai até Elvira para encomendar um novo vestido. Bonifácio pede pro Capitão Mor que convença das dores a aceitar o seu noivado. Maria avisa que Chica deve ter cuidado com as artimanhas para evitar o Sargento Mor. Paulina fica de luto pela irmã Clara e Martim vai atrás de Chica no riacho. A irmã o segue e impede que ele faça algo. Chica se encontra com Quiloa no riacho e aceita fugir com ele. Eles são espionados por Martim e Paulina. Paulina diz que foi impedir Martim, pois acha que é melhor observar Chica e Quiloa para descobrir onde estão os diamantes roubados. O Sr. Félix vai até a casa dos Pereira novamente e Graça ri dos modos dele. Martim vai até a casa do contratador para perguntar sobre a situação do seu pai e o contratador aconselha que ele continue seguindo sua vida. Dificilmente o pai dele sairá do calabouço. À noite, João Fernandes, o contratador, vai falar a sós com Violante em sua casa. Ele pede para tocar em sua mão e Violante surta. Depois disso, ela entra correndo em casa de novo. Chica diz pra mãe que ela quer fugir com Quiloa, mas Maria diz que está velha demais para aguentar uma viagem de volta à África. Ela diz que quer ir morar no Quilombo. Chica diz que não quer viver no Quilombo com medo de ser pega. Maria diz pra ela que ela tem muitos sonhos e que nunca vai ver o mar. Jacobino traz uma criança escravizada pro Capitão Mor, que manda entregá-la como presente ao contratador. O contratador, quando vê isso, dispensa o presente. Alguém misterioso entrega comida para Clara no riacho. Mais tarde, alguns homens vão investigar a aparição de uma alma penada no riacho e não encontram nada. O contratador pede ao Sargento Mor para cortejar Violante e ele aceita. O contratador vai até a casa do Sargento Mor para cortejar Violante de novo e lhe dá um anel que pertenceu à sua finada mãe. A família decide finalmente comemorar o noivado e Chica derrama uma bebida no contratador quando vai servi-lo. Capítulo 9. Chica fica muito confusa e Violante ameaça ela. O contratador pede para que ela não seja punida, e a família Cabral aceita. O pessoal do Quilombo ataca e rouba um carregamento de diamantes. No dia seguinte, o contratador fica sabendo do ataque e diz que eles irão pagar por isso, e que a punição para o roubo de diamantes deveria ser mais severa. Um dos olheiros dos quilombolas vai avisar o rei do Quilombo que o contratador está tomando medidas para atacar o Quilombo. Violante elogia o trabalho de Elvira, que elogia a beleza do contratador. Violante encomenda um vestido e uma peruca com Zé Maria. Maria pede para Mandinga que avise a Quiloa que ela e Chica fugirão com ele, mas deve ser logo. Ana, Isabel e Úrsula seguem o Padre Aguiar para descobrir o que ele tem embaixo da matina, e quando ele vai fazer suas necessidades, Úrsula diz para Ana chegar mais perto. Mas ela escorrega e o Padre Aguiar pega ela espionando. Ele então pega ela pelo bracinho e diz que vai contar para sua mãe. Elvira conta para Zé Maria e para Dona Bem-vinda que Violante tá noiva do contratador. Dona Bem-vinda diz que sonha em ver o seu neto José Maria casado. Maria da Graça, a filha mais nova dos Pereira, desiste de usar roupas da corte e vai passear pelo arraial na liteira. Ela encontra o Sr. Félix e eles riem junto da sua peruca torta. Aí eles começam a ter um romancezinho. O contratador vai se refrescar perto de uma cachoeira. Essa cena que vai ter relevância lá pra frente. Quiloa conta a Chica que não pode ir embora do Quilombo agora porque eles estão beirando uma guerra. Ela diz que vai esperar por ele. Martim, que estava seguindo eles de novo, atira, mas erra. O Capitão Mor dá umas palmadas em Ana e repreende também a esposa. Micaela avisa Violante que o contratador não virá hoje. Episódio 10. Chica é interceptada de volta para casa por Jacobino, que ele diz que ainda vai comprá-la depois de um pouco de assédio. Micaela pede para que Chica entregue uma cesta de doces para o contratador. Xavier e Santiago, que são irmãos da Violante, falam sobre mulher. E Santiago diz que vai levar o Xavier para conhecer Benguela, a moça lá que trabalha no roteiro. O Sr. Félix conversa com Paulina e Martim e diz que vai ajudá-los a descobrir o que houve com Clara. Dona Bem-vinda pergunta a Elvira por que o seu neto ainda não se casou, e Elvira diz que José Maria é interessado por todas as mulheres e não uma só. Dona Bem-vinda entende que ele é um puta de um garanhão e diz que vai consertar isso. Xavier e Santiago vão ao bordel, mas Xavier fica nervoso demais e dá uma fuga ao ver Benguela. Ana dá uma bronca em Úrsula e Isabel por ter apanhado sozinha. Quiloa aconselha o rei do Quilombo a fazer um ataque surpresa em vez de esperar pelo movimento dos dragões. Santiago dá uma bronca em Xavier depois de ele ter fugido do bordel, e eles falam sobre os boatos de Zé Maria ser boiola. Spoiler, ele é realmente boiola, e não tem problema. Paulina e Martim discutem sobre seu plano, e Paulina reforça que eles precisam do dinheiro dos diamantes. Chica entrega a merenda ao contratador.
O sargento Moore vai ver se Violante tá bem e ela pede para que ele apresse o noivado, pois ela tem medo que algo aconteça. Chica apronta mais uma com o sargento Moore e ele queima os fundos no fogão. A mãe de Martim e Paulina, Dona Emerenciana, envia uma carta a eles que diz que vive de favor e pede para que não voltem a Portugal. Paulina chora por sua mãe e diz para Martim escrever para ela dizendo que encontraram Clara e que estão todos bem, que é mentira. O sargento Moore vai marcar a festa de noivado com o contratador e ele aproveita para lhe perguntar o nome de Chica. O capitão Moore pede ao dragão Bonifácio que tome uma atitude com Das Dores. Bonifácio diz que conseguirá convencê-la se eles falarem a sós. Das Dores fica irritadíssima por ele ter pedido para falar a sós com ela, mas ela gosta do acordo que o Bonifácio sugere. Ele diz que topa ter um noivado de fachada com ela, apenas para que o seu pai fique contente, e ela diz que vai pensar. Martim vê Das Dores e o dragão Bonifácio e vai confrontá-la. Ele rouba um beijo e diz que ela ainda será dele. Capítulo 11. Graça vai passear com sua mucama e novamente encontra Dom Félix. Eles marcam um novo encontro para que ele lhe mostre um diamante. Elvira e Zé Maria vão até a casa de Violante arrumá-la para sua festa de noivado. Geral comparece a essa festa e o contratador presenteia Violante com um colar caríssimo. Diante de tal presente, o sargento Moore promete que vai dar pra ele qualquer coisa que o contratador queira. Ele então pede Chica pra ele. Puta que pariu, não acredito que ele falou isso. Agora que Violante vai pro... Ave Maria, que sou muito foda. Cagou no clima da festa de uma maneira irreparável. Violante sobe pro quarto dela humilhada. Micaela vai consolá-la e dá o mesmo conselho que Violante deu a ela quando seu pai comprou Chica. O sargento Moore dispensa Chica de servir na festa e manda ela para a senzala. Maria questiona o que Chica fez para provocar isso, e ela diz que nada, e que tem medo dessa mudança. Violante questiona que feitiço Chica teria feito com seu noivo. Chica reitera que não quer ir para não se separar de sua mãe. Micaela intercede por Chica para que Violante não a machuque. E o sargento Moore tenta argumentar com o contratador para não lhe entregar Chica. O contratador chama ele de frouxo e diz que espera que ele cumpra com sua palavra. Úrsula pede para que Isabel faça comida para oferecer ao santo se quiser mesmo se casar. Maria da Graça encontra Félix e ele lhe dá o diamante de presente. É um diamante minúsculo. Top 10 casais mais fofos da novela, com certeza. Mandinga joga uns búzios a pedido de Maria e diz que ela e Chica correm perigo na casa dos Cabral. Micaela diz para que Chica evite Violante, pois é muito perigoso do jeito que ela tá. Chica pede ao sargento Moore que não a venda e ele finalmente percebe que ela veio tramando contra ele todo esse tempo e diz que venderá ela sim. Inclusive, aprende na senzala para que não fuja. Bonifácio visita Das Dores e ela aceita sua proposta, o noivado de mentirinha. Martim vê a cena de longe e vai afogar as mágoas com Maria Benguela no bordel. Mandinga vem buscar Maria e Chica para que elas fujam, mas Maria se recusa a ir sem a filha, e ela não pode fugir, porque tá trancada. Capítulo 12. Chica é colocada no tronco e o sargento Moore vai até lá para se vingar dela. Mas Chica se livra dizendo que pertence a outro dono, o que aí da mulher é impressionante. Félix visita a casa dos Pereira e o Sr. Pereira diz que precisa conseguir sacas de sal, que são raras no Tijuco. Dona Guiomar diz que não gosta dos modos do tropeiro e Graça o defende. Martim tem um pesadelo e é consolado por Maria Benguela. O sargento Moore aconselha Violante a não desagradar o contratador e agir com altivez. Clara é vista pelo dragão Amaro na cachoeira à noite, que estava acompanhado por Santiago, irmão da Violante, mas ele diz que não viu nada. No dia seguinte, Chica e a mãe tentam se despedir, mas são impedidas pelo sargento Moore. José Maria então oferece água a Maria para consolá-la. Martim e Paulina discutem sobre os diamantes novamente e ele decide concordar com o plano de Paulina, que é esperar e ficar espreitando Chica e Quiloa para ver se eles mostram onde os diamantes estão. Chica é finalmente entregue ao contratador, que se recusa a aceitá-la como presente e acaba pagando por ela. Rosa, que é a mucama do contratador, cuida de Chica. Xavier, assim como muita gente do arraial, pensa que Chica enfeitiçou o contratador. É aqui que começam os rumores de que Chica seria uma bruxa. Violante dá uma bronca em Maria para que ela pare de chorar pela filha e volte ao trabalho. Enquanto isso, na casa do contratador, Rosa dá um banho em Chica, mesmo que ela esteja relutante, e diz que o contratador é um homem bom. Chica chama Rosa de estrupício, que é uma coisa que vai acontecer muito. Amaro, aquele dragão que viu a Clara,
conta pro contratador o que ele viu na cachoeira. O Capitão Mor, que é o pai das Dores, diz ao contratador que o pelotão tá pronto para o ataque ao quilombo. Bonifácio vai falar com o Capitão Mor e diz que o noivado com das Dores tá de pé. Eles vão ficar enrolando esse bagulho do noivado mais um tempo aí. Severina, lá no quilombo, diz a Quiloa que Chica não fugiu com ele porque não gosta dele de verdade. A menina Úrsula diz pra Isabel que ela precisa arranjar um pernil bem temperado pro santo casamenteiro e ela simplesmente rouba um de casa. E a Úrsula cai de boca na oferenda. Dona Guilmar fica com a pressão baixa quando vê um escravizado sem camisa, e isso vai acontecer várias vezes também. Martim encontra a mucama de Das Dores, Fátima, e pede para que ela entregue um bilhete para Das Dores. Mandinga, que é o encarregado da cozinha na casa de Isabel, leva a culpa pelo roubo do pernil e Dona Cel dá uma puta bronca nele. Depois que a Dona Guiomar passou mal, ela vai pra hospedaria com as filhas e pergunta a Dona Bem-vinda onde ela pode arrumar bons partidos pra elas, que são a menina Graça e a Joaquina. Elvira, que também mora na hospedaria, diz que não é difícil se casar, ela só não se casou porque rejeitou os pretendentes. Dona Bem-vinda oferece Zé Maria como pretendente e elas marcam um jantar. Aqui tem uma regra de que a Graça só pode se casar se a Joaquina se casar primeiro. E isso vai ser muito importante lá na frente. Dona Cel intercepta o bilhete de Martim e pede pro padre Aguiar, que chega bem na hora, que leia para ela, já que ela é mulher e não sabe ler. Ele lê o bilhete e diz que é Martim pedindo para encontrar com Das Dores. O contratador chega em casa à noite e pede para que Chica lave seus pés. Fetiche? Não sabemos. Talvez. O moleque leva um recado para Violante em sua casa dizendo que o contratador não vem hoje. Violante culpa Chica por isso, mas já que não pode castigar Chica, ela castiga Maria, jogando fora a sopa do jantar no chão da cozinha. Micaela tenta seduzir o marido, mas é repreendida. A mulher simplesmente não acerta uma. O contratador chama Chica para jantar à mesa com ele, mas ela se recusa. Capítulo 13. Chica rejeita o jantar com o contratador à mesa e diz que ela não quer ser bem tratada por ele e vai rejeitar todas as suas investidas. O contratador fica de boa e fala para ela ir fazer a cama dele então. O padre Aguiar conversa com o comandante Mor, que é o pai das Dores, e fala sobre os roubos feitos pelos quilombolas. O capitão diz que isso vai acabar logo, pois em 2 dias eles atacarão o quilombo. Fátima escuta tudo isso atenta. Bonifácio chega e o Capitão Mor anuncia oficialmente o noivado de Das Dores na frente da família, do padre e da Úrsula. Todo mundo fica feliz, mas Das Dores pede para esperarem um pouco para dar a notícia da festa do noivado, em respeito ao noivado do contratador com Violante. José Maria chega em casa todo felizão na hospedaria porque conseguiu comprar sal. Dona Bem-vinda, então, diz ao José Maria que ela sabe muito bem da sua vida secreta. Ele fica todo assustado. Mas então ela esclarece que Elvira lhe contou que o seu neto é muito mulherengo e cheio de namoradas. Mas ela diz mesmo assim que uma hora ele vai ter que se aquietar e casar. E por isso eles irão jantar na casa dos portugueses, em 2 dias. O sargento Mor conforta a Violante, que é sua filha, e ela fica com medo do contratador se apaixonar por Chica como o pai dela fez. Fátima conta para Mandinga sobre o ataque no quilombo e ele dá um jeito para que a comunidade seja avisada. Xavier, Amaro e Santiago vão para a cachoeira que a Clara mora para tomar banho. Então Xavier explana um amigo dele falando que ele viu uma alma penada ou mãe d'água. Chica diz pra Rose que o contratador foi muito gentil com ela. É aí que ela começa a se apaixonar. Micaela aconselha Violante a agir com cautela com seu noivo. De novo. Fátima conta pro Martim que o bilhete foi interceptado e diz que Das Dores está de compromisso com Bonifácio. Martim então pede a Paulina que descubra sobre o noivado com o padre. Voltando para as aulas de Isabel e Ana, Úrsula ensina uma simpatia que diz qual é a letra do pretendente de Isabel e eles caem na letra J, de Jacobino. Isabel diz que ele é velho demais. Chica sai para encontrar Quiloa e pede que Rosa guarde segredo. Quiloa diz então que depois da guerra, ele vai buscar ela e a mãe dela para eles fugirem e tenta lhe roubar um beijo. Mas Chica escapa de suas investidas dançando. Mandinga avisa Maria sobre a fuga e diz que Chica está bem. O contratador visita Violante e ela diz que ficou muito triste com a compra de Chica e pede para eles marcarem o casamento logo. O contratador então pede um beijo na boca de Violante, mas ela nega. Enquanto isso, Zé Maria visita o Dr. Lourenço para entender por que ele não se sente como os outros homens e procura um remédio que o faça ficar igual a eles, para não decepcionar sua avó. O contratador chega em casa e Chica lhe oferece para lavar os pés novamente, e depois ele vê ela tomando banho sem querer. Capítulo 14. O Capitão Mor vai até o bordel, como a gente já sabia antes, ele é sair, e José Maria visita Elvira e pede para ver sua pinta, naquela quest dele se tornar mais homem. Mas ele simplesmente não sente nenhum tipo de atração e foda-se. Violante pede conselhos a Micaela, que é um momento raro, sobre o tal do beijo que o contratador queria.
Micaela diz que ela deve fazer o que tiver que fazer para não perder o noivo. Dona Bem-vinda descobre a investida de Zé Maria na Pinta através de um boneco que ela tem dele, assim, e reitera que ele puxou o avô. José Maria pergunta se ele precisa mesmo ir ver as portuguesas e a véia faz uma cena passando mal. Sem outra alternativa, então o Zé Maria ensaia como ser macho. Ele vai fazer isso várias vezes. É uma cena meio humor piadas. Maria da Graça vai até a bodega de Martim e encontra o tropeiro Félix. Ela conta a fofoca de que Joaquina terá um pretendente e, por consequência, se a irmã se casar, ela vai poder se casar também. Muito sutil, Graça, muito sutil. Maria pede a Micaela se ela pode ver Chica. José Maria volta ao Dr. Lourenço, que diz pra ele que ele é apenas diferente. Então Zé Maria confessa que há muitos outros homens como ele no Tijuco, que inclusive já o procuraram antes, só que esses caras por algum motivo não ficam mal falados como ele. O doutor então diz que ele precisa apenas se aceitar. Enquanto Maria da Graça ia embora da bodega, o tropeiro a alcança na liteira e pede sua permissão para visitá-la. Ela diz que ele tem que pedir ao pai dela. Maria consegue visitar Chica e ela diz que está sendo muito bem tratada e está deslumbrada porque nunca foi tão bem tratada assim. Maria aconselha a filha a não cair nessa armadilha, ela desconfia muito do contratador. Violante vai até a igreja perguntar para o padre Aguiar o que ela deveria fazer sobre o beijo. O padre diz que isso é apenas para depois do casamento e que ela corre grande perigo com esses pensamentos. Chica encontra Mandinga e pede ervas para que o contratador tenha coragem de chegar nela. Mandinga então joga os búzios e diz que irá ajudá-la e que ela é filha de Oiá. O capitão Mori e o contratador pedem a Jacobino que vá observar o quilombo para lhes trazer informações e ele vai com 2 dragões junto. Um deles é o Amaro, aquele amigo do Santiago. Chica faz uma oferenda aos orixás e pede para que Rosa guarde segredo. Eu não tenho muito conhecimento sobre orixás nem sobre Oiá, então se alguém tiver conhecimento para poder falar sobre nos comentários, seria muito legal para adicionar ao vídeo. À noite, Violante espera pelo contratador que mais uma vez não vem. Violante, que não tem como descontar em Chica novamente, humilha Maria. Isabel leva uma nova oferenda ao Santo Antônio, dessa vez a um licor. Dona Bem-vinda, Zé Maria e Elvira vão à casa dos Pereira, e todos se divertem e eles marcam mais encontros. O noivado tá indo bem. Chica manda que Rosa permita que ela sirva o jantar do contratador. O tropeiro Félix chega para falar com o Sr. Pereira e pede para visitar a Graça mais vezes, pois ela faz o seu coração palpitar. Chica recebe o contratador em casa, em sua cama, com todo um clima armado assim super na intenção. Capítulo 15. O contratador e Chica namoram. Violante tem uma sensação de mal-estar na casa dela, quase como se ela sentisse o peso do chifre. Os aquilombados se preparam para a batalha e acabam pegando Jacobino e os dragões. Um dos dragões vai de vala e o outro meio que quase, mas ele é encontrado por Clara. O Sr. Pereira diz ao Sr. Félix que ele deverá cumprir algumas tarefas para poder cortejar sua filha. A primeira tarefa é trazer 2 sacas de sal. Se vocês se lembram, eles tinham falado alguns episódios antes que sal é muito raro. Acho que tem até um personagem que fala que o sal é mais raro que diamante no Tijuco. No dia seguinte, Jacobino vai falar com o Capitão Mor para avisar que moiou todo o esquema. E os dois saem com um pequeno regimento para investigar os corpos. Eles encontram um pendurado de ponta cabeça e o outro no lugar onde Clara o deixou. Ele está ferido, mas está vivo. O contratador, assim que chega no Tijuco, recebe a notícia do ocorrido e vai visitar o dragão Amaro, que é o dragão ferido. O Dr. Lourenço diz que ele vai se salvar, e mesmo que ninguém acredite, o dragão Amaro diz que foi a mãe d'água que o salvou. Com tudo isso, o contratador conclui que eles devem atacar sem demora. Dona Bem-vinda conversa com um hóspede meio suspeito que veio do arraial do infeccionado. Ele diz que mesmo que Dona Bem-vinda tenha ido embora há muito tempo, a sua fama lhe precede. E ela meio que toca o cara de lá. O Sr. Pereira avisa a família que o tropeiro quer a mão da menina Graça. A mãe dela, Dona Guiomar, fica muito ofendida e acha que ele é meio vulgar. O Sr. Pereira diz que as 2 meninas devem ficar presas em casa porque não podem ser vistas falando com seus pretendentes. A tropinha do contratador sai para guerrear com os quilombolas. Chica ganha o documento de alforria diretamente do contratador, justamente antes dele ir atacar o quilombo. Violante encontra o contratador antes da luta, ela foi para desejar boa sorte, acaba beijando ele e se declarando, falando que em troca do seu amor, ela só pede que ele se livre de Chica. O contratador simplesmente dá um fora nela e diz que ele vai ficar com a Chica sim. Violante volta para casa arrasada e desconta na mãe de Chica, queimando sua mão no fogão. Depois ela tem uma crise de ansiedade e Maria foge. Chica se encontra com Mandinga e diz que ele precisa avisar o quilombo sobre a guerra. Mas o Mandinga fala que já tá todo mundo sabendo e tá de boa.
Então os dois comemoram a liberdade de Chica e é um momento bem bonitinho. Capítulo 16. Dom Duarte chega ao arraial e conhece Paulina, que lhe indica onde é a hospedaria. A disputa contra os quilombolas é bem sangrenta e o rei deles acaba ferido. Martim intercepta Fátima no caminho para a igreja e pede para ela que entregue um recado para Das Dores para encontrá-la. Dom Duarte então chega à hospedaria e Zé Maria lhe deseja sorte no seu comércio, o comércio de escravizados. Mas diz que nunca teria coragem de trabalhar com isso, porque ele fica muito triste ao ver as mulheres e crianças desamparadas. Assim que ele sai do recinto, Dom Duarte entrega vários comentários homofóbicos e Elvira defende o amigo. O contratador volta para casa depois da batalha e Chica o recebe bem, se é que vocês me entendem. Fátima consegue entregar o recado a Das Dores dessa vez, que agradece por sua amizade. Ela então finge para a mãe que tá passando mal para poder sair escondida. O sargento Mor chega em casa depois da batalha e Dona Micaela conta que Violante não está bem e que também não é mais noiva do contratador. Foi trocada por Chico. O sargento pede que Santiago vá pedir ao dragão Macário e Jacobino para recuperarem Maria, que está fugida. José Maria ensaia de novo para parecer mais macho, com a ajuda de Elvira antes dele ir para o jantar na casa dos portugueses. Enquanto ele não chega lá, Dona Guiomar novamente reclama para o pai das meninas dele ter deixado Maria da Graça ser cortejada por Félix. Ele simplesmente manda um calai-vos. E eles continuam discutindo, foda-se. O contratador e Chica trocam chamegos e ela diz que, mesmo livre, ela ainda pertence ao contratador. De uma forma positiva. Violante acorda novamente de um sonho de gente boa e fica toda inquieta. José Maria retorna do jantar na casa dos portugueses e sua avó parece muito feliz com o andamento do noivado. Dona Guiomar, depois desse encontro, sugere ao marido que Joaquina tenha aulas com a menina Úrsula sobre como nascem os bebês. Importância da educação sexual aí. Das Dores e Fátima vão encontrar Martim e Das Dores conta sobre o acordo com Bonifácio. O sargento Mor vai até a casa do contratador armado para afrontar ele sobre ter desfeito o noivado. Só que ele que é afrontado. O contratador diz que não ama Violante mesmo e que ele é a autoridade do Tijuca e pode fazer o que quiser. O sargento Mor então sai humilhado e diz que não vai ficar assim não. O contratador conta para Chica que rompeu o noivado e diz que a ama e que a partir de agora ela será sua mulher. Chica corresponde e diz que ele adoça seu coração. Martim chega e conta a fofoca para Paulina, dizendo que Das Dores ainda o ama. Quilô encontra Maria, que estava fugida no meio do mato, e a ajuda a escapar de Jacobino e seus cachorros. Ele leva ela para o quilombo, que era para onde ela já queria ter ido antes. O sargento Mor volta para casa xingando João Fernandes de tudo que é nome e diz que não pode fazer nada, porque senão sua família ficaria desamparada, mas que sua vingança virá. Severina conta para a rapaziada do quilombo que o rei não resistiu aos ferimentos. O quilombo então faz uma cerimônia para velar o seu rei. Violante acorda aos gritos novamente e jura vingança contra Chica. Chica pede para o contratador que diga a todos da casa que agora ela é a nova senhora da residência. Ele fala que é como se eles estivessem casados e que também ela pode comprar o que ela quiser. Esse episódio foi bem determinante. Começa a ascensão de Chica e a vingança de Violante foi anunciada. Capítulo 17. Chica sai comendo tudo que vê pela frente e pede para que Rosa vá até a vila pedir para algum costureiro e vender roupas para ela. Clara continua sendo cuidada por aquele homem misterioso lá na beira da cachoeira. Santiago visita o amigo Amaro e ele continua afirmando sobre a mãe d'água. Santiago então conta a fofoca de Chica e o contratador. Elvira pergunta o que aconteceu com o Violante e Xavier conta sobre o rompimento. Daí ela espalha a fofoca para geral da hospedaria, que no momento contava com Dom Duarte e o Dr. Lourenço. Logo já tá geral da cidade toda sabendo. E o boato de Chica ter enfeitiçado o contratador começa a crescer. Violante, como se ela pudesse ouvir a chacota nas ruas, sai na janela meio doidinha e faz um discurso para todo mundo, dizendo que ela ainda dará a última palavra sobre isso. O Capitão Mor chega para trabalhar e pergunta por que o contratador teria rompido o noivado, e ele responde dizendo que Chica agora é livre e é sua mulher. O sargento Mor, que é o pai da Violante, chega e diz ao contratador que gostaria de conviver com ele o menos possível de agora em diante. Dona Guiomar fala com o padre Aguiar sobre Úrsula dar aulas para Joaquina e eles acertam tudo. Os portugueses então vão para a hospedaria e pegam no pulo o Joseph Mary com uma peruca na cabeça. Das Dores e Dona Cel conversam enquanto bordam, e ela diz que vai pensar mais em Bonifácio. A mãe parece feliz com isso. Dona Micaela vai falar com o padre para pedir ajuda para lidar com o Violante e tentar convencê-la a ir a um convento. Naquela situação da peruca, José Maria tenta explicar o que aconteceu, mas o Sr. Félix chega, então as portuguesas simplesmente metem o pé dali. O padre Aguiar vai falar com o Violante, que só rebate o que ele diz e depois diz que vai refletir um pouco sobre. Quando o padre desce as escadas para contar para a família que eles não têm com o que se preocupar,
Violante aparece e diz que não tem temperamento para conviver e fala que vai dedicar sua vida à vingança e se casar com o contratador. O Padre Guerra tá até com o crucifixo levantado ali, é o cão vindo pro tijolo. O Sr. Félix chega na casa de Chica para vender vestidos e tecidos e aconselha ela a convidar José Maria e Elvira para ajudarem ela a se vestir e fazer compras. Então ele pergunta se Chica poderia ajudar ele a conseguir 2 sacas de sal. Chica expressa que gostaria de ter uma amizade com ele, então ela vai ajudá-lo. E manda que ele traga logo Zé Maria e Elvira. De volta à casa dos Pereira, Joaquina pergunta para a mãe se ela não acha o Zé Maria meio estranho. E Dona Guiomar simplesmente tranquiliza a filha. A menina Úrsula então logo chega para dar a primeira aula e aconselha a Dona Guiomar a rezar para os calores dela passarem. Elvira pergunta a Zé Maria se ele realmente vai levar esse casamento adiante. Então ela faz a pergunta capciosa que todos estavam esperando, se ele gosta ou não de mulher. Zé Maria esquiva da pergunta e diz que Deus irá ajudá-lo a mudar seus modos de ser. Logo então o Dom Félix chega para convidar eles para irem na casa de Chica. A Mrs. Welcome dá uma lacrada falando que os diamantes do contratador farão de Chica a mulher mais branca do arraial. Mesmo que Elvira mostre resistência ao costurar para Chica, os dois aceitam. E lá na aula da menina Úrsula tá tendo um papinho de gente boa. Ela conta sobre a história de Eva e Adão e fala que a serpente de Adão vive dentro de todos os homens. Pelo amor de Deus, que baixaria. Chica rapidamente consegue as 2 sacas de sal e recebe um recado de Maria falando que quer conversar com ela. Violante pede para Xavier em segredo que a ajude a encontrar uma bruxa fugida que se esconde no arraial. Aqui começa o relacionamento de Violante com as bruxas, que será muito importante no núcleo da Inquisição. Capítulo 18. Das 2 conta ao Padre Guiar sobre seus planos e pede para que ele interceda por ela e Martim, convencendo seu pai a não obrigá-la a se casar. Xavier vai falar com o padre também a pedido da sua irmã. Úrsula consegue o licor que Isabel devia para o santo e também pede para que ela lhe dê moedas para comprar tecido para um manto para o santo. O padre responde a Xavier que Dona Bem-vinda nunca vai à igreja. E também que ela veste um crucifixo invertido. Coitadinha, ela não enxerga bem não. KKK. Na porta da igreja, Xavier encontra Isabel e eles trocam algumas palavras breves. O contratador chega em casa e descobre que Chica não está. Ela vai encontrar Maria, que diz que foi castigada por Violante. Chica diz que vai se vingar de Violante em breve, já que ela tá livre. Mas ela não pode mais fugir porque tá amando o contratador. Maria diz que esse homem não tem coração, pois é o mesmo que está lutando contra seus irmãos no quilombo. Errada ela não tá. Ela diz que Chica tá deslumbrada, e Chica repete o que Rosa lhe disse no primeiro dia, que o contratador é um homem diferente. Maria não gosta nada disso e diz que não quer saber de nada dos luxos de Chica, que se irrita e vai embora. Padre Guiar visita Martim e Paulina para perguntar por que eles não vão à missa, e Paulina diz que é porque ela não suporta as fofocas sobre o seu pai. O padre também pede para falar com Martim a sós. Chica chega em casa depois de ter encontrado a mãe e pede amparo do contratador. Ela tá muito triste com o que rolou da conversa. Violante vai até a casa do contratador entregar suas joias depois que o noivado foi rompido e fala pra Chica que ela tá ficando com o resto dela, tanto sobre as joias como sobre o contratador. Ela diz que não precisa de nada dessas joias porque o contratador é melhor do que elas, então elas saem na mão completamente. Mas Chica acaba ficando com as joias mesmo assim e o contratador elogia sua esperteza. Os Pereira recebem José Maria novamente, que entrega flores a Joaquina. Ela reclama de estar com muito calor e ele tenta ajudar ajustando suas roupas nos botões, o que é visto como um puta atrevimento, e logo o Sr. Pereira o expulsa de casa com uma arma. Joaquina diz que agora ela tá desonrada porque ele acabou tocando em mais do que devia, e os pais dela então decidem que agora o casamento tem que sair sim, para que a sua filha não fique falada. Xavier conta o que descobriu a Violante, que confirma suas suspeitas. Zé Maria chega correndo em casa e atrás está o Sr. Pereira armadíssimo. Dona Bem-vinda confirma que o casamento vai sair sim, e os homens da hospedaria ficam passados ao ouvir que o Zé Maria teria desonrado uma dama. Dona Bem-vinda então vai encontrar Violante a pedido de um bilhete. Graça pergunta a Joaquina se ela sente seu coração bater mais forte ao ver José Maria, pois é isso que ela sente quando vê Félix. Joaquina diz que ela devia se concentrar em procurar um pretendente melhor. José Maria explica todo o mal entendido a Elvira e ela diz que ele deveria cancelar esse casamento, mas ele fala que não tem mais como voltar atrás. Dom Duarte fala umas homofobias de novo e o Sr. Félix defende um amigo Zé Maria. A mãe de Chica conta a Quiloa a situação de sua filha e que ela não pensa mais nele, o que deixa o Quiloa bem triste. Chica conta ao contratador a situação com sua mãe
e ele diz que está disposto a comprá-la e defendê-la. Eles trocam juras de amor e ele diz que ambos vão ter que enfrentar repúdio dos seus por terem escolhido um ao outro. Chica diz que então é isso, eles só têm um ao outro. Na bodega, Paulina diz que Martin deveria se preocupar com Clara e ele diz que está pensando nisso sim e vai falar com o padre. O padre Aguiar diz que falou com Das Dores e pede para que Martin desista de se casar com ela. Martin responde que nunca vai fazer isso porque ele a ama e o padre então concorda em ajudar os dois, desde que nunca atentem contra a moral. Violante pede uma magia à Dona Bem-vinda. Ela quer saber se um dia irá se casar com João Fernandes. A Miss Welcome então diz que precisa fazer um ritual para saber de tudo isso e acaba contando que Elvira vai costurar para Chica. Capítulo 19. Dom Duarte e Dom Félix vão falar com Paulina na bodega. Dom Duarte diz que conseguiu o contato de um homem que conduziu a carroça de Clara. Só que esse homem tá com muito medo do arraial, pois é uma terra sem lei. Paulina fica meio assustada, mas agradece. Dom Duarte então combina de levar ela para ver esse homem. Enquanto isso, Clara continua na beira do rio e o homem misterioso continua cuidando dela, cobrindo ela e fazendo uma fogueira. E ela parece nunca ver ele também. O Sr. Félix conta o que aconteceu à família Caldeira Brant ao Dom Duarte, que tem interesse em Paulina. Enquanto isso, Martim vai até a taberna e diz que não vai mais se encontrar com Benguela porque ele ama Das Dores. Benguela fica bem triste, pois diz que tinha gostado dele. No dia seguinte, José Maria e Elvira chegam na casa de Chica com Félix. Violante visita Bem-vinda para fazer o ritual, já que a casa vai estar vazia. E ela pergunta se deve matar Chica. A resposta é não, pois se isso acontecesse, o contratador continuaria pensando nela para sempre, pois ela ficaria viva em seu coração. O que ela deveria fazer então? A resposta é ter paciência, que há uma mulher muito forte no caminho dela, e que ela ainda sofreria muito, mas precisava ter paciência, e dessa forma ainda poderia ter o contratador para ela. Violante pede a ajuda de Dona Bem-vinda nessa missão, e ela diz que é apenas um instrumento deles, e que o preço que Violante terá que pagar é muito alto. Violante está determinada e diz que seja qual for o preço, ela vai pagar. Enquanto isso, na casa do contratador, Chica tá toda feliz experimentando as perucas e vendo os tecidos. Mas Elvira tá claramente despeitada com a situação. Zé Maria pede pra falar com Chica a sós e eles então vão lá pra fora. Ela diz que confia muito nele por ter lhe dado palavras de amizade no pior dia de sua vida, aquele dia que eles se encontraram no rio lá. José Maria então oferece pra ensiná-la a se comportar como uma fidalga pra agradar o contratador. Ela aceita e ele já começa aconselhando ela no que comprar para casa, fazendo encomendas com o Dom Félix, que alerta a Chica sobre o preço dessas compras e ela fala assim então, mas isso vale 2 sacas de sal? Ele fica feliz com esse preço e fala que ela ainda terá crédito. Na volta, Elvira e Zé Maria encontram Violante saindo da hospedaria e eles acham isso meio estranho. Eles vão perguntar para Miss Welcome o que ela foi fazer e ela diz que Violante foi visitá-la por causa da igreja para elas poderem rezar um terço juntas, porque a Miss Welcome não pode ir para a igreja. A véia pede um punhado do sal do Sr. Félix, que ele tinha acabado de conseguir com Chica, mas ele diz que esse sal já tem destino, o próprio destino dele. Joaquina tem sua segunda aula com Úrsula e ela fala lá um monte de besteira pra garota, dizendo que para acalmar a serpente dos homens, as mulheres têm que adormecê-las em seus ninhos. Quem entendeu, entendeu. O contratador diz que o Sargento Mor deve parar de evitá-lo, senão ele vai ser enviado pra longe. O Sargento Mor é humilhado de novo e só aceita. Então, João Fernandes vai visitar o dragão ferido, que continua insistindo na história da Mãe d'Água. Santiago estava por lá cuidando do amigo, então o contratador diz pra Santiago que considera ele um amigo, mesmo depois de ter rompido o noivado com sua irmã. Voltando pro escritório, o Capitão Mor cutuca o contratador sobre Chica de novo, e ele responde que Chica agora é a senhora da sua casa, e se alguém ofendê-la, estará ofendendo o próprio contratador. Por consequência, o próprio rei, né, já que ele falou que ele é representante do rei. Ele então convida o capitão e sua esposa Dona Cel para cearem na casa dele, a fim de tentar melhorar a imagem de Chica com o arraial. Chica e Rosa saem para passear com a sua sombrinha nova e encontram Quiloa. Ela diz que não vai falar com ele ali na estrada, mas só no local de sempre. Quiloa, como é um gadão dela, obedece. Chica ameaça cortar a língua de Rosa se ela contar sobre esse encontro pro contratador. Das Dores fala com o padre Aguiar e ele diz que vai dar um jeito para ela encontrar com Martin na sacristia. Sr. Félix entrega as sacas de sal ao Sr. Pereira, que diz: beleza, agora tu espera até a próxima tarefa, Tonhão. Micaela diz a Violante que se preocupa com ela ofender o contratador de alguma maneira. Violante diz que a maior dor que existe é uma mulher ver o seu homem apaixonado por outra, mas ela fala isso com um sorrisinho super suspeito. Chica e Quiloa se encontram no lugar de sempre e Benguela, que lavava roupa ali perto, escuta a conversa. Chica diz que ama o contratador e Quiloa fica super ofendido, então ele tenta agarrá-la à força, mas ela consegue escapar. Quiloa então fica meio desesperado e não aceita, ele fala que vai esperar por ela no lugar de sempre.
Félix vai pra hospedaria chorar as pitangas com Zé Maria e do nada chega a Dona Guiomar pra falar com ele também e com sua avó pra acertar o noivado. Nisso chega o Dom Duarte do nada e deixa o Zé Maria meio encabulado com o rolê. Mas eles acabam combinando o noivado e é isso. Violante faz outro pedido pra Xavier pra que ele descubra o que tá rolando na casa de Chica, se ela pretende comprar novas escravizadas. O plano dela é botar uma garota bem bonita na casa do contratador. Paulina, que tinha saído com o Dom Duarte pra encontrar aquele cara lá, volta pra casa irritada porque não conseguiu passar a fronteira sem um passe que tá sendo exigido agora pelo contratador. As fronteiras do Tijuco são bem rigorosas para acabar com o tráfico de diamantes. Benguela vai até Martim e conta que ouviu a conversa de Quiloa e Chica no rio. Eles ficam conversando ali numa esquina. O Sargento Mor fica feliz pela primeira vez na vida porque ele recebeu uma carta de seu filho mais velho, Luiz Felipe, dizendo que ele vai voltar para casa. Luiz Felipe estava estudando em Portugal e agora ele já está no Rio de Janeiro, então logo deve chegar ali no Tijuco. Das Dores vai até a igreja para se encontrar com Martim, mas antes de chegar lá, ela vê ele conversando com Benguela em plena luz do dia. Ela fica muito triste, mas segue com o plano. Fátima tá ali com ela, como sempre. Com as informações de Benguela, Martim conclui que o contratador é um corno. Chica volta pra casa do encontro com Quiloa toda molhada e descabelada. Será que vai dar merda? Capítulo 20. O contratador pergunta onde Chica esteve. Ela diz que caiu no rio sozinha e pede para que o contratador confie nela. Ele diz que se algum dia ela der motivos para ele desconfiar, ele vai bem saudável o rolê. Quiloa volta pro quilombo com o peso do chifre na cabeça e diz pra Dona Maria que Chica agora quer ser branca. Algo que a própria Dona Maria já tinha falado. Maria então conversa com Quiloa e descobre que ninguém do quilombo sabe sobre os diamantes roubados. Quiloa termina a conversa dizendo que ama Chica. Severina então aparece e nomeia Quiloa o novo rei do quilombo, porque ele tem um espírito guerreiro e liderou os homens na batalha contra os dragões. Martim vai encontrar sua irmã Paulina e diz que vai matar finalmente Chica e Quiloa, porque agora ele tem uma informação privilegiada de onde ele se encontra. Paulina lembra pra ele que ele deve proteger ela e Clara, que nem se sabe aonde tá. Ele aceita os argumentos da irmã de novo, e é isso. Vai finalmente encontrar Das Dores na igreja, que dá uma puta mijada nele por ter visto ele com Benguela no meio da rua em plena luz do dia. Ela diz que nem adianta ele tentar se explicar porque ela viu com seus próprios olhos e vai embora. Das Dores chega em casa e encontra Bonifácio, que lhe trouxe um presente de flor de laranjeira, e diz que vai sim se casar com ele, porque ele é um homem mais digno de respeito do que Martim. Bonifácio fica felizão, Dona Céu e as meninas também. Martim vai visitar o Dr. Lourenço na hospedaria, que passa um pano pra ele por ter dormido com Benguela, fala que os homens têm suas necessidades. Martim diz que não foi bem isso, foi uma vez só porque ele não estava aguentando a carência de não ter ninguém. Então chegam Elvira, Dona Bem-vinda e Zé Maria anunciando que vão jantar na casa dos Pereira. Dona Bem-vinda diz a Martim que ele deve ficar mais calejado porque ele ainda vai sofrer muito. Zé Maria fala para ele não se preocupar porque a avó às vezes fala assim como se ela visse o futuro, e agora que eu percebi que Zé Maria é literalmente o neto das bruxas que eles não conseguiram queimar. O Capitão Mor e Bonifácio vão ver o Padre Aguiar, e o Capitão Mor convida ele para um jantar em sua casa para comemorar o noivado e diz que logo eles devem marcar o casório. O padre, que sabia do encontro de Das Dores e Martim durante a tarde, fica meio espantado com a rapidez do compromisso. Chica e Rosa trocam farpas durante um banho e Chica pede e Rosa envia um recado a Quiloa falando que eles não devem mais se encontrar. Rosa aprova. Dom Félix chega para falar com o Sr. Pereira e pede logo sua segunda tarefa, que seria um presente para a menina Graça, um cravo, que é um instrumento muito caro para as condições de vida de um tropeiro que é basicamente um mascate, um vendedor ambulante. Sargento Mor chega super feliz em casa com aquela notícia do Luiz Felipe, conta pra geral e todo mundo fica feliz na casa dos Gonçalo. Até Dona Micaela e o menino Carlos, que não conhecem Luiz Felipe. A família Pereira janta com o povo da hospedaria e o Sr. Pereira vai logo ao assunto, o dote. Dona Bem-vinda diz que a noiva é que deve pagar o dote, enquanto a família do noivo oferece casa e comida. Mas Joaquina diz que não quer viver longe da sua irmã porque elas são muito próximas, e o Sr. Pereira acha que não é muito digno Joaquina viver numa hospedaria. Dona Bem-vinda então diz que tem alguns animais e oferece 3 cabras pela noiva, que fica super ofendida. A oferta então vai subindo e eles terminam em 6 cabras, uma leitoa, uma bezerrinha e 12 galinhas, desde que os Pereira paguem pela festa de casamento. O acordo tá fechado. Dom Félix vai até a casa do contratador, avisando que as encomendas devem chegar no dia seguinte e pede ajuda do contratador se ele não saberia onde encontrar um cravo. João Fernandes diz que infelizmente não sabe onde conseguir, mas se soubesse eu ajudaria. Dom Duarte vai conversar com Paulina na porta da bodega novamente e avisa que em breve ele vai falar com o tropeiro para saber de Clara, porque ele tem a permissão lá para atravessar a fronteira.
Martin chega e pega eles conversando e diz pra Paulina que ele é um homem horrível. Paulina diz que Dom Duarte tá mais preocupado com ela do que o próprio irmão. Então Martin faz um dramalhão contando que Das Dores o abandonou, e Paulina fala que vai rezar um terço agradecendo por isso ter acontecido. Santiago encontra Amaro, que já tá curado e levantando da cama, e diz que vai encontrar a mãe d'água de novo para ter certeza de que não foi um delírio. Santiago desencoraja ele, mas aceita ir junto, e eles marcam de ir ao amanhecer. Maria conversa sobre Chica com Quiloa, e diz que vai mostrar a ela que ela tá errada, mas que Quiloa agora deve se focar em ser o rei e não ficar preso a um rabo de saia. João Fernandes dá um anel de diamante para Chica, e Martim, super bêbado, vai até a janela de Das Dores gritando. O pai dela, Capitão Mor, sai armado e aponta na fuça de Martim. Martim termina o episódio 20 dizendo, então atira. E esse foi o resumo dos 20 primeiros episódios de Chica da Silva na versão Passiones. Tem a versão do SBT que é um pouco diferente. Eu pensei em fazer esse vídeo porque muita gente quer saber a história da novela, mas não quer assistir por conta dos temas pesados, e aqui eu dou uma mastigada e uma resumida. Como vocês podem ver, mesmo sendo só 20 episódios, ele ficou bem longo. Tem várias coisas que eu coloquei nesse resumo que parecem não ser tão importantes agora, mas eu preciso falar porque elas vão dar uma continuidade mais pra frente ou vão ser importantes em capítulos posteriores. Se você gostou desse vídeo, por favor comenta que você quer a continuação, dá like, hypa, porque esse vídeo deu muito trabalho, ele é muito longo pra editar. Eu precisei ver a novela mais umas 3 vezes para fazer o resumo e tirar todos os prints. Eu logicamente não posso colocar ela em vídeo aqui porque eu tomaria um strikezão foda. Muita gente também pergunta onde assistir a novela e eu faço um mix, eu assisto em um blogspot que é fácil de encontrar no Google e também assisto alguns episódios pelo YouTube porque sempre tem algum probleminha ou algum episódio faltando. É por isso que vocês podem notar que alguns prints têm melhor qualidade e outros menos. Enfim, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, e se vocês quiserem eu vou continuar essa série até a gente acabar a novela e talvez fazer mais novelas no futuro. Obrigado por assistirem até aqui, e para quem comentar o seu personagem favorito eu vou responder com um diamantezinho. É isso, boa semana para todos e tchau!